Olá pessoal, tudo bom? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um dos nossos podcasts aqui da Anamid, tá? Prazer estar com todas vocês e todos vocês, tá? Hoje estou aqui com uma galera super bacana, já vou pedir para eles se apresentarem. E hoje a gente vai falar sobre Web3, metaverso e o hype ou o futuro da internet. A ideia é dividir um pouquinho dessa experiência com vocês e a gente falar se vocês deveriam ou não se preocupar com isso. Sou Fernando Souza, faço parte do comitê de tecnologias emergentes da Anamid, tá? E vou pedir agora para os nossos convidados se apresentarem. Boa noite, obrigado Fernando, obrigado vocês pela audiência também. Meu nome é Ney Neto e eu sou empreendedor na área de blockchain Web3. Atualmente eu represento o Upland, que é um metaverso blockchain para celular, né? Um game mobile, e sou representante América Latina do Upland, que é uma startup do Vale do Silício, e sou sócio e cofundador da Biobots, que é uma empresa que faz avatares de celebridades e ações para marcas dentro de games também. Legal, vamos lá. Já com essa responsabilidade, né, de falar do futuro da internet aí, eu sou Bruno Veloso, hoje eu tô como coordenador de Business Intelligence em uma grande empresa e também empreendo em cripto. Estou educando as pessoas aí sobre como utilizar da melhor forma cripto e com um projeto novo, trazendo uma abordagem totalmente diferente para o mercado, juntando psicologia com investimentos, que vai fazer aí uma revolução, pelo menos no que tange aí das pessoas conseguirem controlar suas emoções. É isso. Muito bom. Sensacional. E agora eu sou Christopher Toia, também conhecido como Marajá. E eu sou cofundador e CEO da OpenTal, que é uma DAO, a primeira DAO de Open Talent baseada em Value Economy. Acredito que por isso estamos todos reunidos aqui. Legal, muito bom. Gente, além de um dos representantes aqui do comitê de Web3 da Anamid, né, eu trabalho com marketing digital desde o comecinho dos anos 2000, tenho um livro falando sobre metaverso e Web3, então por isso esse prazer todo em falar sobre esse assunto. E daí já faço uma pergunta para vocês, né? Já que a gente está falando de Web3, queria ouvir um pouquinho de cada um. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar ou alguém perguntando o que é essa Web3 e como vocês chegaram aí. Então queria ouvir de cada um. Quando a sua avó te pergunta o que é Web3, o que você responde, Cris? O que eu falo muito, né? Eu fui CTO por muito tempo, represento aqui os pedreiros da Web3, né? Então pra gente é só, né, mais um framework, mais uma tecnologia e mais importante, né, do que o Web3, a aplicação da Web3, que de fato são as operações descentralizadas. E mais importante do que o Web3 é o seguinte, quais aplicações realmente demandam da Web3, né? Porque eu que vim aqui do ecossistema de startups, né, qual que é a grande causa das quebras das startups? Quando as pessoas começam pela tecnologia e tentam fazer ela se encaixar no produto. Isso Steve Jobs falou, em uma das conferências dele nos anos 90, né? Então, assim, é mais uma tecnologia para servir, né? E aí sim a gente chega no cerne do Web3, essa necessidade que as operações têm, as operações e os movimentos de serem descentralizados, de não terem o poder limitado em um só decisor, né? De serem realmente orgânicas. Então, do ponto de vista tecnológico, é isso. Então, tecnologias que permitem que as operações sigam descentralizadas, né? Legal. E como que você chegou nisso? Como que você teve o estalo e falou, puta, não, preciso ir para um universo descentralizado? Assim, eu digo como todo pedreiro, né? Você já está construindo isso há muito tempo, né? Então, assim, a gente já desenvolveu muita coisa, né? Tive fábrica de software, já operei muitas, né, operações que tinham tecnologias baseadas em tokenização, muitas delas totalmente desnecessárias. Sempre falo isso. Só que trazendo isso para o aspecto prático, né, onde que eu encontro a Web3 hoje é por conta da OpenTal, que de fato a gente se constituiu como uma operação em que executivos, né, profissionais táticos, eles se associam, mas não limitados a uma consultoria, nem num marketplace, né? Eu digo que o marketplace, o grande problema é que ele vira um pedágio, né? Então eu pensei, cara, eu não queria que isso fosse um pedágio. Então nós idealizamos a OpenTal como uma DAO, mas muito interessante, mesmo idealizando como uma DAO e tendo os recursos necessários para construir isso como Web3, nós decretamos que ela só vira blockchain ao atingir 1.000 usuários. Legal. Exatamente porque quando a gente fala especificamente em DAO, que são aí, lógico, vamos
né? Vamos falar isso para minha avó, né? Caso ela esteja... Quer dizer, eu ia falar, tipo, você explica o Web3 falando que é DAO, daí você já tem que dar mais uma explicação, né? Inclusive, minha avó, ela não é mais viva, então ela não poderia acessar por vias normais, mas não suponho que seja transmitido para o além. O que eu digo hoje, que é uma organização descentralizada autônoma. Então, hoje, quando nós nos apresentamos, a gente usa até o pessoal não fala, eu sou Uber disso, Uber daquilo, nós somos a Deloitte descentralizada. Legal. Então, nós somos os top executivos que têm uma associação cultural, e aí chegamos no ponto principal da DAO. O que é a DAO? É a digitalização de uma cultura. Ou seja, se não existe cultura, não existe DAO. Então, digitalizar o quê? Que é o problema das DAOs que falharam. Elas vieram, não, vamos tokenizar, mas tokenizar, ok, por quê? Então a gente decidiu o quê? Consolidar a cultura, a gente acredita que isso vai acontecer quando a gente atingir o número de 1.000 usuários, a gente tem 200, né? E a partir daí sim a gente traduz isso e aí sim a gente coloca essa máquina para funcionar. Legal. Um ponto bacana quando a gente olha para as DAOs, né, que muita gente acaba explicando a DAO meio que como uma ONG ali, uma estrutura descentralizada, mas que muitas vezes está atrelado a um propósito, né? Tipo, você tem lá a HerdDAO de mulheres, você tem uma outra tipo para ajudar animais, tem uma outra para conectada à arte, mas é difícil a gente ver DAOs que estão muito direcionadas a trabalho, a projetos de mercado, né? Você tem uma ou outra ali que a galera se junta, acaba virando quase um estúdio descentralizado. Sim. Mas a maioria elas são projetos maiores, de coleções, não necessariamente uma estrutura corporativa descentralizada. Né? Exato, e até em dados, né? Porque a gente fala, não, mais um doido fazer uma DAO. Não, a gente já gerou 30 milhões em transações via negócios exclusivamente na DAO. Então, uma preocupação nossa era essa, né? A gente não pode criar... Isso é uma preocupação minha geral, né? Porque eu vim do Venture Capital, perdi muito dinheiro nisso, ganhei também, enfim, né? Então, eu vi muitas coisas acontecerem no hype, né? E acho que isso é um assunto de hoje. E um dos pontos que a gente colocou é o seguinte, a gente primeiro tem que fazer isso tracionar. E por que DAO e não outro modelo? Né? Porque os modelos tradicionais, vamos falar, modelo de consultoria, modelo gig economy, eles desperdiçam não só dinheiro, mas desperdiçam recursos humanos, que isso sim é escasso. Dinheiro hoje, você sabe, né? Isso é totalmente inflacionário, isso imprimem todo dia. Né? Agora, tempo, recurso, vida, isso é escasso. Legal. Então a gente optou por isso. Então vamos criar uma mecânica, fazer isso funcionar e tirar as amarras. Que a corporação tradicional, ela é o quê? Ela é totalmente travada, amarrada, existe uma entropia corporativa. E é isso que a gente visa dissipar, né, com a aplicação da DAO. Muito bom. Ney, me diz aí, quando te perguntam o que é Web3, você é um cara que está no digital há muito tempo, mas sempre com um pezinho ali no mundo físico dos eventos e tudo mais. Quando te perguntam Web3, o que você responde? Como que você veio cair nesse ecossistema? Bom, eu vou começar respondendo como eu caí aqui, né? Eu fui o diretor de inovação de um festival de tecnologia chamado Campus Party por muitos anos. E a Campus Party é um grande laboratório, né? O Steve Wozniak, quando esteve no evento palestrando, ele falou: isso daqui é o laboratório do futuro, porque ele viu a molecada ali aprendendo, prototipando, né? Um lugar de makers, devs, então... Como a gente gosta de dizer, buildando, né? É um ambiente muito incrível. E foi por causa da Campus Party que eu fui parar no mundo da Web3. A gente começou a oferecer workshops de blockchain. Então, em 2017, 2016, a gente já estava ali olhando o que era isso, fazendo oficinas, aprendendo junto. Teve um monte de gente que comprou Bitcoin bem pra caramba ali naquela época, né? Mas lá tem uma pegada de... Como tem muitos devs, né, de buildar mesmo, né, de entender o que essa tecnologia oferece para devs. Construir, e aí o que eles podem construir, né, em cima disso. Tem um vídeo bem famoso do Vitalik, né, que perguntam para ele, o que é o Ethereum? Até um ator, o Ashton Kutcher, que pergunta assim, o que é o Ethereum para a esposa dele, né, que é a Mila Kunis. Aí a câmera corta, aparece o Vitalik, assim, explicando. E a explicação dele é essa: o Ethereum é uma tecnologia blockchain que empodera desenvolvedores para criar novas soluções para o mundo usando essa tecnologia. Então, por causa da Campus Party, eu venho parar na Web3, isso era em 2016, junto com o Blockchain Hub, do Don Tapscott, fazendo conferências de blockchain no Brasil. E aí, como eu articulo sobre o que é o Web3, eu gosto muito de
de pensar no próximo momento das ferramentas da web. Então fala que a próxima versão da web funciona bem, é fácil de explicar para as pessoas e ela não anula o que a gente já tem. Né? O Web 2 entrou, você começou a logar no iFood, no Uber, nas suas redes sociais com sua conta de Gmail, mas o resto das coisas não sumiu. Sim. Né? Você ainda tem um monte de aplicação que bebe ali da fonte de banco de dados, Web 1, login, password. E a Web 3 ela não vai invalidar o que a gente tem aí de Web 2, ela só oferece uma nova camada, né, é um novo layer de tecnologia que permite justamente esses devs a construir coisas novas para o mundo. E aí resolve uma porção de dores, né? Transparência, transferência sem intermediário, autenticidade, essas são as coisas que a blockchain resolve. Não acho que o Web3 seja só blockchain também. Eu acho que a Web3 é um pacote de tecnologias exponenciais, onde entra a inteligência artificial, onde entra sim tokenização e blockchain, mas onde entra também a realidade expandida, por exemplo, né? Então a gente vai começar a falar das realidades aumentadas, das RAs. Isso também não é teoria minha, né? O Gartner que faz esse combo assim. Então é isso, eu acho que o melhor jeito de explicar para um leigo é que a internet ela nunca vai parar de evoluir e agora a gente está entrando na fase da web 3 da web, depois vai ter a 4, a 5 e o que passou ainda coexiste por um tempo aí. Legal. E hoje, se for destacar aí aonde você está mais flertando dentro da Web3, você está mais para blockchain, mais para tecnologias imersivas como Upland, metaverso, onde que você se coloca? Hoje eu tenho 2 negócios principais, né, que eu toco. Tem outras startups, coisas que eu olho como investidor, como empreendedor, mas meus 2 negócios principais são o Upland, que é GameFi, ele vai na linha de jogos mesmo, mas é jogo usando blockchain por trás. E é um jogo estável, né? Já tem muitos usuários, passou todos os invernos que podia passar, já está 4 anos no mercado, está indo muito bem, está lançando um token novo. Aí é game e tokenização, né? Blockchain. E meu outro negócio, que é a Biobot Stack, é um estúdio de criação, que aí vai mais para o lado de realidades expandidas, experiências em VR, que é onde a gente faz os avatares de celebridades, né? A gente tem o avatar da Sabrina Sato, da Débora Seco, e aí é um outro trabalho de fazer campanhas, usa muito mais marketing digital do que o Web3, né? Eu faço campanhas com a Débora, com a Sabrina, e aí a gente começa a trazer alguns elementos da Web3 para esse universo, porque todas as minhas clientes, todas essas celebridades, elas precisam transformar seguidores em comunidade. É muito diferente follower de member, né? Sim. Então, aqui a Web3, sem nem falar de tecnologia, de blockchain, etc., ela oferece uma suíte de tecnologia que ajuda, por exemplo, a Sabrina a construir uma comunidade, ajuda um artista a tokenizar o fã-clube, né? Como a gente fez com a Luísa Posse. Então, esses são os 2 negócios principais. Um é blockchain, token na veia com um game, né, que é o Upland, e a Biobots vai mais nesse onboarding, assim, de devagarzinho e fazendo campanhas com marcas e celebridades, introduzindo uma pitada de blockchain. Mas o core da empresa é um estúdio de animação, né, criação de realidade expandida. Legal, muito bom. Sobrou pra você, mano. E agora? Bora. Tipo, quando te perguntam o que é o Web3, como que você responde isso, cara? E como que você caiu nesse Primeiro eu ia falar pro pessoal anotar o alfa que ele passou aqui do token novo do Upland, né? É verdade, né? Tipo, pra quem já tá mais imerso, já pega o alfa, já que fica esperto. É verdade, vai dar muito bom, gente, pra quem estiver atento. Bom, eu acredito que a Web3 são 3 pilares. A gente pode pegar a Web3 em 3 pilares, que é o poder da comunidade, a identidade privada, ou seja, você é dono da sua identidade na internet, o que hoje é totalmente real, e dá poder para as pessoas de fornecer liquidez e capital para qualquer um no mundo, o que era impensável há 150 anos atrás, quando o Marx escreveu o Manifesto Comunista. Se a gente vê hoje, um menino de 10 anos de idade pode fornecer capital na rede Solana para quem quiser e ele vai ganhar taxas com isso. E isso é uma quebra de paradigma tão grande que a gente não parou para prestar atenção em como o mundo mudou. Então, a Web3 hoje não é só o upgrade da internet. Eu acredito que seja a base de um novo sistema financeiro, onde o Bitcoin é o banco central e o Ethereum é o próprio sistema financeiro em si, fornecendo a base para a criação disso tudo.
Então, eu acredito que a Web3 é só um nome de uma coisa muito maior que a gente nem conseguiu enxergar ainda. Legal, tá? Você falou que o Bitcoin é um banco central. Esses dias eu vi tava num bate-papo, a gente trocando uma ideia, e daí a gente chegou numa discussão que a rede Ethereum é como se ela fosse a Amazon, ali, tipo, a nuvem da Amazon App para Store, a Web3 ali, É tipo, verdade. que ela fornece estrutura para tudo isso. Sim. Você acha que faz sentido, se for pra gente explicar pra avó, por exemplo, tipo, Com certeza. o papel da Ethereum dentro disso? Eu acredito que falar assim, vó, seguinte, minha avó também já partiu, se o podcast Mas tem as passar vozes de via todo Wi-Fi mundo, lá, né? né? Vai vir Querido- Starlink. Queridas vovós, é o seguinte, se o netinho falar Web3, você pode entender como dinheiro junto com internet e a comunidade tomando conta disso. É isso que da maneira mais simples. E eu comecei na Web3 em 2017, 18, eu acho, com aqueles CryptoCats. Caí naquela. Muito Eu bom. falei, gatos na rede Ethereum e a taxa de transação tá subindo? Bora fazer essa idiotice? Então, comecei aí com esse tipo de NFT. E aí eu comecei a estudar a estrutura. Porque Bitcoin e tudo mais, tá chegando essa conexão de DeFi agora. Mas desde 2017, 2018, eu troco ideia com gente que é empresário e tudo mais, mas tá no mundo ainda físico. E eu falo assim, gente, tudo lá na frente vai ser tokenizado. Legal. Desde 5 anos atrás. E hoje a gente tá vendo a tese de Real World Assets entrando aí como um caminhão. Então vem lá de trás. Legal, acho que esse é um ponto bem legal que eu falo bastante nas aulas e palestras também, que, cara, tudo que foi digitalizado nos últimos 20 anos, a gente provavelmente vai passar por um processo de tokenização. Né? Total. Acho que esse é um ponto bacana. E é engraçado, né? Principalmente para quem tá imerso, às vezes a gente vai explicar e a gente, para explicar, a nossa explicação precisa de outra explicação, né? Tipo, Só a retradução. porque a gente tá falando de blockchain, a gente tá falando de Solana. Se você tiver que explicar, tipo, cada um aqui teve que explicar o que era DAO, né? Se tiver que explicar o que é a blockchain, principalmente mais do que pra avó, né? Pra galera que tá aqui, que é a audiência da Anamid, né? Que é o cara que trabalha com marketing digital, que ele tá no departamento de marketing, né? O que é a blockchain e por que um profissional de marketing, um profissional de agência precisa olhar pra isso? Com certeza. O principal é, no momento que você tokeniza alguma coisa, você torna ela auditável. Então, a transparência, acredito que O que seja... é tokenizar? Tokenizar é você transformar algo físico ou algo virtual em algo único, com uma identidade que vai ficar gravada para todo sempre em algum lugar. A não ser que for em Ripple, né? Mas tudo bem. O pessoal da Ripple estiver ouvindo isso, só lamento. Me perdoe. Então, tokenizar é transformar esse ativo, esse item, ou até mesmo se você joga, por exemplo, Fortnite e você tem uma roupinha do personagem, né? Uma skin ali. Isso, você pega aquela skin e aí você, através da blockchain, vai poder passar essa skin para outra pessoa em outro lugar do mundo e ela é única. Não tem duas skins daquela, porque ela tem um carimbo de data, ela tem um carimbo de horário e ela tem um carimbo de criptografia que garante que ela seja única. Então, tornar única as coisas da internet é muito importante, porque foi a ideia que o Bitcoin trouxe de matar o gasto duplo. Se não houvesse a morte do gasto duplo, o Bitcoin seria como MP3. A gente passaria Bitcoin um para o outro aqui, né? Me passa 2 Bitcoin que eu vou ali rapidinho comprar uma água. Então, é tornar os ativos do mundo real únicos no mundo virtual. Eu acho que é uma explicação que eu sempre trago, até vindo do mercado financeiro. Fui bancário há alguns anos aí. Cara, você sabe que existem ações, fundos imobiliários e tem uma estrutura enorme burocrática por trás disso. Não vai existir mais. Já não está existindo mais. Os cartórios estão morrendo do jeito que a gente conhecia. Daqui a pouco, o fundo imobiliário, que é do prédio aqui do lado, não vai estar mais atrelado a uma estrutura totalmente inchada e vai reduzir os custos para transacionar dentro de uma blockchain que é muito mais rápida, transparente, barata e é um ganho de eficiência para todos, né? Eu acredito que a blockchain é o ganha-ganha.
E é a maior revolução depois da internet. Legal. Então vamos lá. A gente falou de DAO, falou de blockchain, falou de NFT, falou de Ethereum, falou de Solana. O que mais que eu perdi? Inteligência artificial. Se a gente tiver que resumir o resumo do resumo, o Web3, então, é que contempla todas essas coisas, né? Blockchain, NFT, cada uma dessas redes, né? Quando a gente fala de Ethereum, a gente fala de Solana, a gente está falando de estruturas que permitem essas transações, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de novas tecnologias imersíveis, por isso que a gente chama que talvez seja o futuro da internet aí. Né? É a vanguarda da tecnologia. Legal. E daí, pensando nisso, daí jogando para todo mundo, né? A gente já deu alguns exemplos aqui. Pô, tem as tecnologias imersivas, tem as novas formas de gerir. A gente tem as skins, por exemplo, que para quem é um profissional de marketing, de comunicação, de negócio, cara, eu acredito que isso é um mercado que tende a crescer muito, principalmente quando a gente fala de creator economy, né? Hoje a creator economy está muito relacionada ao influenciador, né? Eu acredito que, cara, a gente em alguns anos, e a Gartner fala, e mais vários estudos, que essa creator economy vai expandir para o cara que é criador de skin, o cara que é designer, que faz elementos, e a gente já tem algumas DAOs falando disso. Porém, sempre quando a gente fala de Web3, né, blockchain, surge a palavra Bitcoin, já começa aquele hype, né, que agora, por exemplo... Era o que a gente estava falando ali fora, né? As pessoas da nova Gizé. Todo mundo vai ficar rico e tudo mais. E agora nesse momento... E agora nesse momento ainda, né, que é pré-halving, aí tá todo mundo achando que vai ficar rico, toda a discussão. Nunca se venderam tantos cursos. O cara, tipo, que... Pra dizer nada. O que você faz, né? Tipo, cara, eu sou, sei lá, padeiro. Daí você encontra ele no evento de Web3, depois ele tá... vendendo um curso. Nada contra. A Bolsa de Valores é o quê? É uma coisa. Mas pensando nesse hype, né? O hype desse momento agora, a gente está vendo que obviamente, o Bitcoin por causa do halving, né? A gente tem a buzzword, que é a inteligência artificial, e há 1 ano e meio atrás a gente estava falando de metaverso, e era o grande hype, né? A pergunta para vocês, né, que sempre, quando a gente não começa explicando o que é Web3, a gente começa com, tipo assim, metaverso morreu? E aí, o que vocês acham? Morreu? É o que eu sempre falo em termos de tecnologia, as pessoas colocam muita importância em cima de tecnologias que, na verdade, deveriam ser transparentes. Falo, qualquer situação que a tecnologia se sobrepõe demais, alguma coisa está errada. Exato. Eu acho que o momento fantástico é quando a gente parar de falar de Web3, por exemplo. Voltar a ser web só. Tipo, cara, a gente chegou no auge da tecnologia. Porque a boa tecnologia é aquela que você não nota. Então, a partir do momento, por exemplo, quando a gente está falando de realidade aumentada, VR, etc. A partir do momento que esse óculos aqui puder projetar uma coisa na sua cabeça, nossa, eu tinha que te fazer uma transferência aí meia hora atrás. Lembra do Goku, né? Que apertava assim. Então, é o momento. Então, assim, enquanto a tecnologia é nova, isso aconteceu com o computador pessoal, aconteceu com uma série de coisas. Então, Wi-Fi, alguns anos atrás, falavam assim, nossa, tem Wi-Fi ou não tem Wi-Fi aqui, né? Você tipo, ficava feliz quando tinha Wi-Fi nos lugares. Quando o Wi-Fi chega no metrô, quer dizer que acabou, né? Aí chegou na estabilidade. Então, a questão toda é isso. E aí a gente fala sobre o hype. Então, tudo que é novo gera uma sombra, e onde há sombra existe especulação. E aí começa a bagunça. E o grande problema é que quando existe essa sombra, existe essa especulação, coisas muito sérias são comprometidas. E aí você não sabe quem está falando a verdade, quem não tá, então eles começam a interpretar do tipo, por exemplo, o cara fala, ele tem um metaverso, fala, deve ser algum maluco aí que tá fazendo... Ou mentiroso, né? Ou mentiroso. Aí quando eu comecei a opental, o Toya tá com uma pirâmide aí, vamos... e detalhe, né, você sabe que pirâmide é aquela história, o cara chega e quer entrar, né, posso entrar? Falei, cara... Ele fala, tipo, ele primeiro fala mal, né, daí ele fala assim, mas como que é esse negócio? E depois ele quer entrar, né? Ele tá começando? Então eu quero. Né? Então, assim, você cai nisso porque isso é natural. Tudo que é novo envolve especulação, tudo que é especulação dá margem para maluco. Mas conforme isso se consolida, né, isso se torna transparente. Eu acredito que daqui a alguns anos ninguém fala mais de Web3, é só web. Se é 3, 4, não faz diferença.
Inclusive o Web 2 só existe pra gente que fica falando de Web 3, né? O ser humano médio, o ser humano médio que tá usando o Web 2 ou que tá buildando, o cara que tá desenvolvendo aplicativo, usando redes sociais, ele nem fala de Web 2, né? Vai falar de HTML5 no máximo. Ou tá falando HTML5 um cara... Ou tá falando de social, tá falando de e-mail marketing, tá falando de mídias sociais, tá falando de CRM, né? Tá falando de ferramenta. E pra você, Ney, morreu o metaverso? Não morreu. Tô do lado dos builders, né? Eu acho que não é diferente do cenário de startup. A gente sabe que 98% das startups não vão vingar, né? No ambiente de quem foi construir metaverso, é parecido, cara. Algumas empresas conseguiram um bom aporte de venture capital, estão construindo. Tem projetos muito sólidos, né? A gente vê o The Sandbox, o próprio Upland, o Decentraland, que minguou um pouco com relação à quantidade de usuários, né? As marcas foram para lá fazer ativação, não tinha... Mas a comunidade é muito forte e é no mundo inteiro. E tem caras com muita grana ali dentro, né? Tem liquidez. Então, eu acho que não morreu. Eu acho que as tecnologias elas não morrem, elas só evoluem, né? O que muda é o ciclo de hype na mídia, né? Então, o ano passado era todo mundo falando de metaverso, hoje está todo mundo falando de inteligência artificial. Exato. Daqui a pouco vem outra, e a IA não vai morrer, ela vai continuar sendo desenvolvida ali, né? Então muda mais o holofote do que a tecnologia em si. E o metaverso, para mim, também não é só o mundinho 3D ali que você anda com o seu bonequinho. Tem uma série de outros elementos que compõem esse metaverso. Não é novo. Sim. Né? Pô, quando você pega o seu Instagram, aciona um filtro de realidade aumentada, você já está acessando essa camada, esse layer digital, que é o que compreende, né? Metaverso, ele é uma convergência do virtual com o real. Sim. Esse campo de convergência é que forma o metaverso. Isso não começou ontem e está muito longe de acabar, né? Exato. E eu acho que aí tem alguns pontos legais, né? Quando você fala assim, pô, o hype é gerado... Eu acho que tem vários motivos do porquê o hype, né? Tanto da novidade, né? E das pessoas falam assim, nossa, que legal, e outros vão gerar medo e tudo mais. E cada vez mais, quando a gente fala de tecnologias, né, em mercado, esse hype, ele não é só a estranheza do ser humano, como também ele é fomentado pelo mercado de ações, né? No final das contas, muita gente ganha dinheiro com esse hype, Total. né? Tipo, de falar assim, tá bombando ou não, né? Existe um mercado... Né? Hã? Só vê a NVIDIA. Exato. A especulação hoje, né, ela não vem só do FOMO, né, quero fazer parte daquilo ou não, tô com medo ou não, né, e sim o mercado fomenta muito essa especulação. Eu acho que um ponto para o cara que é profissional de marketing ou de agência hoje olhar é justamente isso, né, pô, tem metaverso que estão há 5 anos tocando e tá funcionando e eu tenho grandes marcas ali dentro, né, então certamente ele não morreu e eu acho que não morre tão fácil, né. Tem uma teoria que é o seguinte, o metaverso acelerou demais a hype pelo efeito do Zuckerberg. Sim, né? Claro. Não era a hora ainda de ter explodido. As tecnologias não estavam prontas, os chips não estavam prontos, o processamento de GPU não estava ali ainda, a gente estava construindo. Aí o cara veio, olhou, agora eu sou meta, pum! Aí foi uma corrida do ouro, assim, eu surfei essa onda, cara. Eu tive marca que chegou a pagar R$1 milhão para construir um mundo 3D e transmitir um show. E eu lembro do planejamento, a gente falando... Cara, mas isso é muito perene, né? Não é muito efêmero, perdão, usei a palavra errada. Não é muito efêmero, né? Esse investimento para fazer um mundinho 3D, fazer um show, os bonequinhos ali e tal, depois você clica, vai pro teu e-commerce, não entrava na minha cabeça. Cara, aquilo não entrava na minha cabeça, né? E sabe o que eu ouvi? Imagina, a gente constrói stand na CCXP para ficar 5 dias... E a gente gasta 3 vezes isso. Eu ia falar isso, porque os gastos hoje de corporação são muito altos. Então, R$1 milhão não dá pra nada. Não é nada, né? E eu acho que esse é um ponto legal, que é, cara, o quanto que isso impacta a invisibilidade, impacta, tipo, no mercado, impacta as coisas, e da onde tá vindo o dinheiro, né? Sim. Porque uma coisa é, tipo, não, cara, eu tô fazendo um investimento sólido que vai gerar estrutura pra minha empresa, que vai fazer crescer, ou é dinheiro de marketing, né, cara? E querendo ou não, é isso. Eu também vi muito projeto
projeto, assim, tipo, cara, o projeto tá vindo da onde? É um projeto de branding e tal? Putz, mano, então o cara tá pensando em 5 anos pra estruturar, pra fazer treinamento, lá, e daí o dinheiro é desse tamaninho. Ah, puta, tá vindo de evento, tá vindo de ação de PR. PR. Aí Isso, que é o máximo de conversão naquele minuto. Exato. E daí tanto faz se vai durar 5 minutos ou se vai durar 10. Ou vai... Ele saiu em todas as mídias, o primeiro show no metaverso. Que é o que E que importa. tudo bem, eu acho, cara. Investimento em awareness. Um dos pontos de um e-book Cortou que a eu... fita. Um dos pontos de um e-book que eu colaborei para escrever era métricas para metaverso, né? Se deu certo ou não. E eu acho que um dos pontos é justamente essa expectativa. O que dá certo, né? Eu tenho 1 milhão de usuários lá, ou eu fazer um PR instante e conseguir ter 1 milhão de impactos na mídia. Para uma marca grande, tipo, essa pode ser a métrica. Sim. Tá? E, consequentemente, isso impactar no mercado de ações, fazer ela crescer. Isso. O lançamento da NVIDIA mesmo foi isso, total, né? Total. E tem até o ponto, né? Que se isso fosse totalmente importante, não existiria fogos de artifício, né? Sim. Você usou, acabou, velho. Tem um espaço para coisa efêmera, né? Exato. E quanto que você acha que isso impacta no mercado de ações, mercado financeiro, mercado especulativo, se o metaverso vai morrer ou não vai? O que você acha, Bruno? Cara, eu achei incrível o que vocês dois trouxeram, porque os pontos se convergem, né? Falar da especulação em cima do hype e dar o exemplo das startups, eu acho que é a melhor coisa. Aí a gente pode ver, assim, o metaverso hoje como o George Lucas começando pelo 3º filme do Star Wars e não pelo primeiro, porque ele sabia que ele não tinha tecnologia para fazer o Ameaça Fantasma. No ano passado, um amigo meu respondeu um post no Stories que eu coloquei lá sobre metaverso, e ele falou, para, isso daí já morreu, já acabou. Eu falo, cara, nem começou ainda, como assim? E aí a Apple lançou o Apple Vision Pro, todo mundo ficou com a boca caída. Exato. E ainda não expandiu, não tem a escala ainda. Então aquilo ali é um protótipo do que vai acontecer nos próximos anos aí em escala menor, com certeza, em redução de custo. Então as coisas estão acontecendo no pico da bolha, a bolha estoura e aí as pessoas começam a construir de verdade, né? O hype circle da Gat, né? Acho que vai consolidar o dia que tiver o óculos da Positivo. Aí já habilidade. Esse é o rosa para as crianças e tudo mais. Então, aí você vai chegar naquele ponto em que tá normal, já é normal o metaverso, e aí as crianças vão ter aula no metaverso pelo óculos dela e tudo mais. Porque, tá tudo certo. Então a gente tá no começo do metaverso, porque o que a gente consegue oferecer no mundo virtual hoje é incipiente. E a gente falando como Brasil tá mais longe ainda. Para ser realista, tem que ser, né? Sim. A gente tem que trabalhar com a realidade. Se a gente viajar pro hemisfério norte, qualquer canto, vai conhecer coisas absurdas, até mesmo devs, você que trabalha com builders e tal, cara, a gente tem muito pouca gente no mercado de trabalho aqui para programar, tem que contratar cara de fora e tudo mais. Não precisava, porque a programação em blockchain é totalmente simples. Sim. É uma questão de reskill, né? Exato. Mas a gente sabe que a gente tem também muitos gaps nisso, né, cara? Tipo, você tem caras fantásticos trabalhando do Brasil para fora, o cara tem inglês, o cara consegue tudo mais. Ele vai quem tá pagando mais. Eu acho que a nossa formação peca aqui. A nossa formação. Primeiro que assim, cara, o cara para ser um dev foda, tipo, ele vai precisar manjar de inglês. Cara, quantos percentuais de pessoas no Brasil manjam de inglês? Isso já corta uma galera. Mas pegando um ponto que você falou da Positivo, eu acho que é legal, porque hoje a gente tem 2 tecnologias emergentes ali, ou pelo menos 2 grandes formas da gente flertar com o metaverso, né? A gente tem a da Meta, né? Que é um óculos que ele é usável na rua, né? Você tipo sai com ele na rua de boa, o da Ray-Ban com a Meta, só que você ainda não tem todas as tecnologias de realidade aumentada pra realmente falar assim, pô, tô no metaverso com esse óculos bacana que eu me orgulho de sair na rua. E do outro lado você tem um óculos que é um tijorola, né? Um tijolão no meio do rosto ali, que tipo não faz sentido você ficar andando com ele na rua, mas que tem a tecnologia já do que a gente espera que seja o metaverso, né? Tecnologias imersivas, né? Você consegue ter realidade aumentada com muita clareza e tudo mais. Eu acho que aos poucos a gente vai
aproximando isso, né? E daí os estudos falam que em 2027 a gente tem um cenário muito bacana e próximo de 2030 a gente está num platô aí eu acredito que é a nossa mãe começando a utilizar essas tecnologias, né? A gente está nessa década de construção. E aí, pegando o ponto do mercado financeiro, a gente teve o hype, teve a bolha, ela estourou. O bear market chegou para todo mundo, isso é padrão. E agora a gente está num momento totalmente diferente do mundo. A gente tem todas essas tecnologias, as pessoas têm muito mais poder que antes. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. E isso tudo conta, porque cada um quer um pedacinho, cada um quer participar de alguma forma. E agora eu acredito que na visão de construção, de metaverso e tudo mais, a gente está naquele platô de acumulação, porque assim que uma tecnologia é mais inovadora, que leva inclusive a Appland, a Decentraland e os outros que já existem para um novo patamar, vai chegar e vai ser totalmente disruptivo. Eu acredito que isso seja simples até. É o conceito de omnichain. Algo interoperável. Quando eu comprar um item na Appland, poder usar no Sandbox ou levar no Fortnite, mais perto, né? Porque isso vai estar tudo integrado por um protocolo. Então, igual tem o TCP/IP, cadê o protocolo de blockchain? Eles vão chegar ainda nisso, né? Cadê o protocolo de blockchain? Cadê o protocolo de metaverso? De metaverso, de inteligência artificial. Exato, né? Do mesmo jeito que para quem já é do mercado de web tem lá a W3C que diz, cara, qual que é a estrutura para você construir um código HTML, a gente não tem isso super estruturado na blockchain, a gente não tem isso super estruturado dentro dos metaversos. E uma coisa que você falou, Ney, que eu acho que é legal, é que quando a gente, eu pelo menos quando falo bastante disso, é que eu entendo que eu vejo muito característica da Web3 na Web 1 e vice-versa, né? Por exemplo, quando a gente estava na Web 1 indo para a Web 2, também chegavam vários projetos como esse, falavam assim, eu quero criar a minha própria rede social, né? Porque o Facebook estava bombando lá, o Orkut já estava mais ou menos, aí o cara queria criar a própria rede social dela. Site de compra coletiva. A gente teve caso brasileiro, a TOTUS criando sua própria rede social e tudo mais, e eu vejo hoje no metaverso, tá muito assim, né? O cara quer criar o seu próprio metaverso, né? Ele quer criar o seu feudo, que porque a gente ainda não tem essa interoperabilidade, tá todo mundo ali, tipo, não existe uma web 3 linear como existe a web 1 e a web 2. São guildas. São guildas, né? São pequenos feudos ali. Eu tô até lembrando da época dos anos 90 que você tinha o Internet Explorer 2 que não rodava VB Script e o Netscape rodava JavaScript. É o seguinte, ou você programa para um ou para o outro. E você lembra quando eu era programador naquela época, aí você tinha que ter Internet Explorer na máquina, aí lançou o Chrome. E agora, o que eu faço com o Chrome? E a WebKit? E a gente comemorou quando o Internet Explorer morreu, assim. Sim, você tinha que desenvolver para 6 coisas diferentes. Bizarro. E hoje, se você quiser fazer uma ação de metaverso, é isso, né? Cara, você vai desenvolver para um metaverso, para outro, para um óculos, para outro óculos, para outro óculos. É muito difícil. As specs não são coordenadas, né? Por incrível que pareça, vai chegar antes uma solução de portabilidade, né, de eu poder mandar coisas da Ethereum para Solana, da Solana para Bitcoin, do Bitcoin, né, isso vai acontecer antes do que a gente padronizar as specs. O que é padronizar as specs? O Spatial, que é um metaverso, utiliza uma integração com o Ready Player Me, que é o avatar. Que não conversa com as aplicações de Unreal, que não dá para você usar para fazer uma ação dentro do Fortnite. Isso bate muito no nosso trabalho lá na Biobots, porque a gente constrói moda digital. Sim. Então eu tenho o avatar da Sabrina, ela vai lançar uma roupa nova, né? Uma coleção nova de Havaianas, uma meia calça nova de Calcedônia, seja o que for, assim, que seja wearable digital. Não conversam, as coisas não conversam. Você faz para Unreal, não conversa com Unity, você faz para Unity, não conversa com não sei o que, não conversa com não sei o que. Então, você tem que escolher uma casinha e falar assim, eu vou fazer para essa. Vou fazer para Roblox. É Roblox. O do Roblox não funciona no Minecraft, é outra spec. Não funciona no Ready Player Me, é outra spec. Então tem um alinhamento muito difícil aqui, que é pegar todas as... Imagina você pegar as publishers, né? Pegar a Ubisoft, todos os criadores de jogos e fazer os caras convergirem. É muito complicado. Tecnicamente, a parte
que a gente se preocupava muito, né, como builder, caramba, como é que a gente vai fazer migrar? Como é que vai migrar meu ativo da Ethereum para Solana? Como é que eu vou migrar? Isso está sendo resolvido agora, cara. Cada vez mais a gente vê as Layer 2 aparecendo e protocolos multi-chain estão recebendo aportes milionários de Venture Capital internacional, estão lançando seus tokens. É bom também a Alpha ficar de olho nesses protocolos de interoperabilidade, né? Mas o ativo não adianta. No Upland, um exemplo assim meu, do game Upland, eu consigo pegar um ativo meu e te exportar para a rede Ethereum. Você não vai ter o que fazer lá, porque você não consegue pegar ele da rede Ethereum e usar em outros games, por causa das specs. Sim. Então ainda tem um longo caminho até as specs se conversarem, mas as blockchains eu acho que eu estou muito mais confiante do que eu estava há 2 anos atrás. Eu acho que a gente se encontrou num painel, a gente estava conversando lá no Cidade da Fúria, eu falei, cara, não boto muita fé nesse negócio, mas agora acho que a gente já está perto. Acelerado pelas Layer 2, acho que a gente já está bem mais perto desse momento. Legal. Quando a gente fala de specs, né, para quem trabalha com mídia digital, por exemplo, tipo, hoje em dia a gente ainda tem lá o IAB, na verdade já há muitos anos, mas o IAB que padroniza, fala assim, cara, o padrão de banner é esse, mas também lá atrás você ia botar um banner no Yahoo, você tinha uma especificação, você ia botar um banner no Terra, você tinha outro, você ia colocar... internet era assim. Chrome. Exatamente. Eu acho que a gente tá vivendo Firefox era outro. E daí você tinha que ter um monte de maluco, né, cara? O cara que era especialista numa coisa que fazia de um jeito para você conseguir atingir mais ou menos a momento. Então a gente precisa ter uma rede muito grande. E daí, pensando em ter uma rede muito grande, né? Eu já vi algumas iniciativas, por exemplo, tipo, de tentar juntar freelancer, de tentar juntar profissionais, tipo, de agência, profissionais de marketing digital em sistemas de DAO. Sim. Você acha que é uma forma de futuro aí, tipo, de uma autogestão, organização potencial? Sim, mas aí o que acontece quando a gente junta essas pessoas? Não é a DAO que vai transformar aquilo de um dia para o outro em algo sensacional. Então você precisa ter uma dinâmica organizacional que não se confunde com burocracia, na verdade chama-se governança. Se a governança funciona, a rede persevera. O grande erro que eu vejo nas DAOs, até brinco, né? Quando eu comecei a falar da OpenTAO em algumas redes, todos são iguais perante a Deus, mas essa aqui é uma máquina do homem. Então existem diferenças entre as pessoas, e as diferenças não são privilégios, são responsabilidades. A responsabilidade implica num privilégio, não o contrário. Então, se você simplesmente juntar freelancers em uma DAO, você vai ter uma grande bagunça. Você não vai ter governança, você não vai ter unidade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa reproduzir uma máquina de geração de valor em uma rede que pertence aos membros, né? Então, tanto que hoje eu falo muito na OpenTAO o seguinte, eu sou um membro da rede, por coincidência eu sou CEO de uma empresa por uma questão puramente burocrática. Mas o correto é que essa rede ela seja viva. Então ela não é minha, não é sua, só que é o seguinte, eu com o meu cargo, eu tenho uma responsabilidade com a rede. Você, que é a IAS, tem uma outra responsabilidade. Você, OpenTAO, tem outra. Você que é Velo e Conceal, tem outra. E isso funciona, porque não tem como você fugir de um modelo... E quando a gente fala hierárquico, não quer dizer burocrático. Hierárquico significa o seguinte, você é de uma camada, por exemplo, estratégica. Então você tem que prover dados, informações para que a tática funcione. A tática serve para quê? Para manter o operacional fluido. E isso resulta numa construção do que você quiser. Então, por quando a gente começou isso, por que a gente não... Aquela história, por que você não sai emitindo token igual maluco? Porque primeiro eu preciso gerar valor e comprovar que isso funciona. Eu preciso testar essa configuração. A configuração funciona, ela flui, aí eu tenho lastro, que é a coisa mais cara que existe, que é carga humana. Carga humana é a coisa mais cara que existe. Né? E a gente está falando o quê? De pessoas que giram lá 600 mil anos, 2 milhões de anos. Então, o grande problema que eu falo, por exemplo, das DAO de abraçador de árvore, é que aquilo é só teórico. É só teórico. Eu era um cara de Venture Capital, né? Eu ainda sou, porque ainda tenho, eu estou tentando me livrar, mas ainda tenho. Mas hoje eu me considero um cara de economia real, porque assim, não importa o que você faça, no final isso aterrissa. Isso aterrissa onde? Na economia real, no private equity, no Bitcoin, que não é
No caixa. É No isso, não dinheiro, no adianta final das contas, você né? chegar e falar, por exemplo, o que é uma startup? Startup é uma empresa futura, quer dizer, naquele valuation não faz sentido no presente. É. O que é uma empresa de economia real? O valuation dela é valor presente. Do que ela Então, por isso que a consegue gente- gerar de caixa. Hoje, E né? assim, eu como sempre tive no pico do pico de todo o hype possível, a gente teve N oportunidade de construir várias coisas. Só que eu falei, cara, não adianta eu entrar nisso para depois isso quebrar e cair, porque eu não tenho lastro. Eu falei, não, agora eu encontrei um lastro, só que agora eu preciso desenvolver, tanto que a gente definiu o quê? Quando isso entra em blockchain? 1.000 pessoas operando aqui dentro. Legal. Aí chegou. Legal. A galera que está nos assistindo nessa hora já deve estar com a cabeça fervilhando, né? Inclusive, vou aproveitar, aproveita, você pega um café, não vai ser o café da Boom, que agora é nosso apoiador, nosso Olha isso. parceiro. Inclusive, tem presentinho para Tava curioso vocês. pra saber tá? o que era isso aí. Tem uns cafés aqui, Boom para suas ideias, que é um cafezinho bacana. Ah, sensacional, hein? Cada um tem um nome super criativo, Deadline, Café Briefing, e tem mais um aqui. Ah, eu vi isso aí no digital. Que você não viu. Os eventos normalmente de tecnologia de marketing sempre tem. E o café Brainstorm. Brainstorm. Então, se o Tem um cara... hype? O hype não, ó, fica a dica aí, bom, vamos fazer um café hype. Tá? Pra galera que, conseguiu parar, tomar um cafezinho conosco, ou que vai lá, indo pro nosso finalmente, gente, pensando no cara que tá, ou na menina, no profissional ali que tá falando assim, pô, gostei da ideia desse bando de maluco aí que tá falando sobre isso, mas por onde eu começo? E daí... Para o ímpar aí, quem quiser começar, 2 ou 1. Pro cara. Bora. Para quem tá querendo começar, já tá com um pezinho na Web 2, já tá com um pezinho no marketing digital, já entende um pouquinho de negócio, mas fala assim, pô, gostei, quero começar com olhar para esse negócio de Web 3. Por onde eu começo? Põe a pele em risco, né? Na prática. Compra Bitcoin, compra Ethereum e aprende a transferir para sua carteira. Se você fizer isso, só de fazer isso, você já vai entender um mundo totalmente novo. Então, eu acredito nisso real, porque eu tenho trabalhado com várias pessoas que vêm do mundo físico sem ter contato nenhum com esse mundo virtual. E na hora que entra naqueles papo de coach de estude, vai, faça, tal, não sei o que e tal. Cara, não adianta. Vai lá, compra Bitcoin, compra Ethereum em alguma corretora que você tem o cadastro, você vai entender como funciona o Know Your Customer e tudo mais. E você vai mandar para sua carteira. É como funciona hoje? É como funciona hoje. Quer P2P? A gente conhece P2P também. Então, pula na piscina primeiro e entende como você vai jogar aquilo para sua carteira. Mas eu blockchain. preciso ter $70 mil para pular na piscina? Não, a partir de nada você já consegue pular na piscina hoje, porque você consegue interagir com protocolos hoje, tendo uma carteira que é um software baixado no seu celular. Interagir com protocolos que estão oferecendo a possibilidade de você testar eles previamente, você já é passível de receber tokens daquele protocolo, você vai entender como funciona a tecnologia sem gastar dinheiro nenhum, mas não pode dizer que é almoço grátis, porque tempo vale muito mais que dinheiro, né? Sim. Então, se você tem um tempinho sobrando, mas airdrops, por exemplo, é uma narrativa que vem tomando um grande espaço, porque vários ventures capitals estão injetando dinheiro em um monte de projetos, de um monte de blockchain que é Ethereum Killer, para fazer com que o backlog seja terceirizado para o usuário. Uhum. E aí o usuário que está disponível para fazer aqueles testes vai se cadastrar, vai aprender o Twitter, já tem o botãozinho de traduzir se o Twitter não cair, né? Tem lá o botãozinho de traduzir se tiver em inglês. Se vira e não espera não, porque a gente tá justamente no momento de convergência aí e tudo pode acontecer. Pode cair 40%, mas pode subir 60%, então a gente tá nesse meio. E eu acho que para começar é isso. E o segundo ponto para começar, mas nem todo mundo faz, é ler o white paper do Satoshi Nakamoto. Legal. Acho que um ponto legal aí, por que eu te perguntei, né, se precisa ter os $70 mil. Eu vira e mexe, eu falo com muito aluno, falo com galera de faculdade, eu falo com empreendedor e tudo mais. Eu acho que, como boa parte do que a gente ouve na mídia aumentou, abaixou, tá custando 70 mil, custou 60, vai chegar em 250. Acho que para boa parte das pessoas que não estão expostas ao mundo cripto, né, elas não entendem que a gente pode comprar um milésimo de uma fração de Bitcoin, né? Você pode
pode ir lá com 50 mil reais em qualquer corretora, no seu banco ou em qualquer lugar e falar assim, pô, eu quero comprar um pedacinho desse tal de Bitcoin para entender, né? Então, eu acho que isso é muito legal e só de você ter, como você falou, né? Só de você começar aí já é um exercício, porque infelizmente, né, a gente ainda tem um problema de usabilidade na Web3, né? Exato. Então, Total. você vai ter que aprender muita coisa. Igual para você usar a internet em 99, quase você tinha que construir um computador para conseguir usar a internet, acho que a Web3 ela tá nesse momento. Então, a gente ainda tem uma curva de você entender o que é a carteira, quanto você vai comprar. Então, acho que essa dica é muito legal. E eu mesmo sofri um bocadinho ali, tipo, no começo. E até hoje, né? Quando você vai comprar uma rede nova, você fala assim, mas essa carteira não funciona, né? Tipo, pô, mas eu tenho que baixar uma Phantom, tenho que baixar não sei o quê para conseguir Tem comprar. um recado bom para dar e muito importante. Anote as suas 12 palavras de recuperação num papel, assim como os maias e incas faziam, porque senão você pode perder o seu dinheiro. Então, se você está disposto a ser seu próprio banco, a ser dono do seu dinheiro sem intermediário, anota num post-it, guarda, que é muito mais seguro do que a tecnologia que a gente tem hoje. São tecnologias antigas atendendo às novas, né? Exato. Mas na dúvida dá para começar com a corretora confiável também ali, que daí tem um telefone para ligar e resolver, né? E tem a sua carteira, né? Tem a sua carteira. E você, Ney? Cara, Por onde a gente começa? eu acho que eu gostei muito da sua fala porque tem um depoimento para vocês assim que estão assistindo. O meu pai tem 66 anos e a profissão dele hoje é full-time Web3. Então, não é legal? Muito bom. Ele era Eu sou fã dele, nem conheço. então, motorista de táxi, né? E aí ele fez uma cirurgia de remoção de um câncer e como consequência ficou uma doença chamada neuropatia. Então ele não conseguia mais dirigir muitas horas, né? Perdeu um pouco da sensibilidade da canela, assim, da perna, né? E aí tava naquela pira que te dá quando você tá forte, tá vívido, acabou de passar um perrengue, né, na sua vida de saúde Renasceu. e quer se sentir produtivo, né? E o Opilândia entrou bem aí como ocupação de várias horas, uma possibilidade de monetização e o aprendizado de uma coisa nova, que revigorou muito ele. Então, eu acho que tem espaço até pra gente combater o etarismo, assim, sabe? A gente ajudar essas pessoas que estão com tempo a aprender coisa nova sem a dificuldade né, da Web3. É claro, ele tem eu ali do lado, eu tô o tempo inteiro, isso aí aproximou muito a gente, foi legal. Mas hoje ele tem uma lista, ele pega 10 projetos por vez, não passa de 10, porque é o que ele consegue se organizar ali no dia, e tá coletando todos, cara. Essa semana teve Camino, W, né, o Wormhole que entrou. Então ele tá pegando esses airdrops, assim, e mais do que isso, tá começando a entender, esses caras precisam de milhões de transações para testar o testnet deles. Só precisa que eu faça isso aqui no app? É para eu fazer uma bridge? Então, assim, acho que é um belo depoimento, assim, de skin in the game. É um depoimento até emocional, né? Porque é uma coisa que, pô, é meu velho, né? Legal pra caramba. E ele é santista, roxo. Olha só. Então o nickname dele é Vila Belmiro. Qualquer lugar que você vê aí, nos games, Web3, Vila Belmiro, é meu velho que tá lá farmando. No Twitter, ele farma, ele posta, ele interage. E tá um monte de testnet. Ele tá em mais testnet do que eu. Ele tava minerando Grass essa semana passada, que é uma extensão que você coloca no browser para compartilhar sua internet enquanto você tá minerando o token. Você vê, e se apaixonou por esse negócio. Hoje, agora já tá até tendo que segurar um pouco por causa das shitcoins na Solana. Mas eu acho que assim, é mais do que a mensagem final. Eu quero deixar esse depoimento para dizer que é para você sim que se interessa e tem coragem de pular na piscina, como você disse muito bem. E aprender é gostoso, cara. Mesmo, então. Aprender é gostoso. E a água. É fluida. A gente tá fazendo que nem aquele amigo da festa, né? Que tá naquela puta piscina gelada, morrendo de frio, fica assim. Vem. Tipo casamento. Vem que é bom. Depois tá todo mundo com essas As pessoas esquentam a piscina. Vai fazendo xixi na água, né? Vai carburando. Acho que um ponto legal também para quem tá começando, né, seguindo essa lógica, e fazendo aqui o meu papel de advogado do diabo, meio tradutor, se você não entendeu também o que é o airdrop, né, mas de uma maneira muito simplista, cara, tem gente disponibilizando seus tokens, suas moedas, né, de maneira gratuita, ou seja, o cara vai te dar
10 alguma coisa ali para você... Troca de ações simples. De ações simples para você testar um game, testar um jogo, testar uma funcionalidade, ou testar um aplicativo, testar uma moeda nova ali. Então, do mesmo jeito que tem gente lá, tipo, ganhando brinde de um monte de coisa, o cara vai lá e fala assim, testa esse chocolate aqui, testa esse batom, testa não sei o que naquelas lojas de amostra grátis, depois você fala se gostou, se não gostou. É mais ou menos a mesma lógica, só que tecnológica, né? Você não precisa sair de casa. Sim. Né? E o mais legal, se esse negócio der certo, por exemplo, você pegou uma moedinha lá, um token que vale 10 centavos de dólar ou até menos, tá? Se esse negócio der certo, pode ser que ela exploda e esse 10 centavos vira $1 milhão, tá? É óbvio que é um elefante branco, né? Não são todos que vai acontecer, de 10, de 100, mas pode acontecer. E, mais uma vez, né? Só para você fazer isso, você tem um trabalho, né? Sim, tipo, sim. Você tem o trabalho de fazer, de pegar, de vender, então você acaba... É uma outra forma ali de você sentir o mercado de Web3, né? E você? Como que você diria para o cara começar? Eu daria esse recado não para as pessoas, porque isso já foi explicado aqui, mas para as empresas. Legal, eu como representante aqui de economia real, precisa. Primeiro ponto para eu representando aqui os pedreiros da tecnologia, que são os desenvolvedores, aprenda a programar smart contract, tome vergonha na cara, não fique só no React, por favor, né? Nem só no Python, então vá lá, né? Escolha a sua máquina, até porque isso vai ser muito demandado, é muito fácil, programação é fácil sempre. Eu já falei para uns 3 desenvolvedores, eu falo assim, cara, aprende a programar em Web3, blockchain, o cara fala assim, mas por quê? Opa. Agora eu vou explicar o porquê, que agora eu vou entrar na parte financeira normal, né? Paga fiduciária. Que é o seguinte, empresas, né? As empresas hoje, elas conseguem adotar não só DAO, né? Smart Contract, porque a gente vai também para mercado financeiro, etc. Até o Drex chegando, esse Drex vai começar a integrar. Fintech vai virar um caos. Satoshi se né? remoendo. E aí um ponto extra, né? Que as grandes redes, elas têm acopladas a ela fundos de venture capital que estão interessados em quê? Que você leve bons projetos para lá. Por quê? Bons projetos vão ser comedores de token. Então, assim, qual que é a rede que vai predominar? As que tiverem os melhores projetos. Então, você que está aí em inverno de startup, meu amigo, blockchain está pegando fogo. Aqui é o Saara, né? É verdade. Então é isso. Você que é startupeiro, você quer dar um... Pô, tá meio ruim de sair aquele pré-seed, dá uma olhadinha nesses fundos, porque o interesse deles é esse, trazer projetos para a rede. Não é a mesma mecânica de liquidez que a gente está esperando do VC normal. E programador, tome vergonha na cara, meu amigo. Faça isso, porque eu na minha idade já não posso. Então faça você. Exato. Tipo, e, cara, você procurar na internet, vai ter lá 1 milhão de cursos, tipo, gratuito no YouTube para você aprender Solidity, aprender a programar. Se o cara em não blockchain, tem acesso né? se o cara não tiver acesso à internet, ok, eu lhe perdoo. Mas se você tá vendo aqui, que desculpa tem nenhuma. E você falou da Campus Party e eu lembrei que eu tava lá em 2018 e a Solange Gueiros estava lá ensinando a programar em Solidity. Isso E a acontece gente, muito, né? e a gente falando de Atomic Swap na Decred. Maravilha, eu fico orgulhoso. E cadê esse povo? Exato. Acho que tem de tudo que a gente Saiu do Brasil, a maioria. Então, tem muito dev trabalhando para fora, né? Lógico. E, cara, e pro cara que é marketing, eu acho que cada vez mais, né? Do mesmo jeito que 20 anos atrás você tinha um profissional de marketing tradicional e você tinha um profissional de marketing digital, tá? E depois isso foi substituído, não dá mais para você ser um profissional de marketing que você não olha para marketing digital, que você não olha para social, não olha para mobile. Eu acredito que em 5 anos não vai ter como você fazer um projeto de marketing que não vai flertar com alguma dessas coisas que a gente está falando, de tokenização, RA, realidade aumentada, realidade estendida, usar aí, né? Robotizar. Inteligência artificial. Quando a gente olha, por exemplo, né, para o próprio Instagram, para o próprio TikTok, Snapchat, a quantidade de filtro, a quantidade de coisa que esses caras estão botando no mercado com inteligência artificial e RA é absurdo. Né? Então, tipo, cara... Dia sim, o outro também vai começar a chegar briefing para você, profissional de marketing. Assim, eu quero fazer esse negócio aí. Tipo, antes era assim, eu quero fazer esse negócio de internet, eu quero fazer esse negócio de social, eu quero fazer esse negócio de mobile. Daqui a pouco vai ser, tipo, quero fazer esse negócio de blockchain, NFT, tokenização. Então, cara, a hora é agora. E para as agências, vai sobrar para alguém fazer esse negócio. Então, acho que é o momento. É aprender a aprender blockchain, é entender cada vez mais da parte de investimento, entender cada vez mais dos avatares,
lugares, né? Realidade aumentada, realidade estendida, realidade mista, enfim, cara, a gente vai só tá no comecinho ali de tudo isso, né? Então acho que esse é o grande ponto. O teto ainda é baixo, né, cara? A pessoa que sabe muito disso e a pessoa que sabe pouco ainda é muito próximo comparado às tecnologias de Web 2, né? Um influenciador digital gigantesco, tipo, a gente já criou um gap de 10 anos ali, né? De quem tá consolidado ou não no mercado. Aqui ainda o teto é baixo, então acho que esse é um momento. Senhores, muito bom falar com vocês. Para quem está acompanhando a gente também, super feliz. Recadinho final, contato de vocês, como as pessoas acham vocês. Essa é a hora de fazer o jabá, gente. Bom, eu sou Ney Neto, com Y, Ney. Você pode me achar no Instagram, no LinkedIn, é o jeito mais fácil de entrar em contato comigo. Recado final, a gente falou muito de tecnologia, tokenização, inovação. Eu queria deixar um recado para quem está assistindo a gente, que é muito importante nos dias de hoje, que é: fique offline. Fique offline, passe um tempo offline, saia um pouco da internet. No meu campo de estudo, por causa do trabalho, a gente está vendo um aumento muito grande do tempo de tela, principalmente crianças. Então, preserve e cuide desse tempo de ficar offline, assim, sabe? Práticas bobas, Fê, do tipo, na hora do jantar da família é sem tela. Exato. Tal hora, práticas bobas, mas que vão trazer uma ressignificação muito interessante para o ser humano. Até pra você ser mais criativo quando você for usar a tela, né, cara? Fica offline. Você precisa ter outros inputs. Joga bola, vai jogar basquete, deixa o celular no canto. Sair da tela é um exercício, é quase entrar no Realverso. Realverso. Vai correr, né, e ganhar uns tokens, né? O pessoal se perde, né? Vai lá, Bru. Bora. Para todo mundo que quiser saber mais sobre o nosso projeto agora, que vai pegar exatamente essa nova geração e já tá pegando traders que estão precisando aí hackear a mente para conseguir dominar seus medos, conseguir diminuir a ansiedade, entender como investir de uma forma objetiva, sem sofrer com um monte de trauma que a gente traz no mercado financeiro, segue a Bcrypto. Então a gente está trazendo essa abordagem de psicologia para investidores, que é algo que, cara, é inerente ao investidor, né? E especuladores também, enfim. E Bcrypto com i.eth no final. Você vai encontrar lá toda a ferramenta agora que você precisa para conseguir entender qual que é a melhor forma, né? A gente vai te mostrar como atingir a liberdade financeira, indo para esse lado do controle emocional, da inteligência emocional, da terapia cognitiva. E claro, todo dia tem morning call de manhã, a gente analisa o mercado, sabe as notícias relevantes que estão acontecendo. Hoje, inclusive, teve trade ao vivo, abrimos um long de NIR, tava dando bom até eu entrar, espero que não esteja vermelho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, deu bom. Segue lá. E é isso, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e sempre ser o cara que tá aqui para aprender com os melhores, e obrigado. É isso aí. E obrigado por quem tá assistindo. E a piscina tá quente, pode vem, tá quentinha. Tá quentinha, pode pular. Muito bom, Bru, obrigado. Boa, agora Marajá, vulgo Christopher. Hugo Christopher, então, eu vou convidar você, que é profissional de marketing, desenvolvimento, é executivo, a deixar de ser tratado como um presunto e fazer parte da Velo Economy na nossa DAO. Né? Então você vai conhecer um pouquinho mais sobre Open Talent. Então, se você quiser conhecer um pouquinho de Open Talent, como não ser propriedade da corporação, olha que forte isso, procure opental.com.br, você vai ler as nossas histórias. Se você simpatizar, vai entrar para a nossa comunidade aberta, e se você estiver qualificado, você entra de fato para a nossa DAO. Caso você fique curioso, mas quem é esse asiático? Christopher Toia, com CH e PH no LinkedIn, e Marajá BR no Instagram. Muito bom. É quase um metaverso, né? A cidade alta e a cidade baixa. Isso, primeiro você fica lá embaixo para depois subir. Legal. Muito bom. Tem recadinho final além disso? Venha se jogar aqui, deixe de ser propriedade aí da indústria. E, lógico, né? A gente sempre fala, como você trouxe a questão da qualidade de vida, né? As pessoas hoje, elas não vivem, elas só vivem para trabalhar, e elas perdem a vida para o trabalho, e não precisa ser assim. Desde que você pare de vender hora, passa a vender valor. Né? Então, todos nós nos conectamos nisso.
Muito bom, legal, gente. Gente, muito obrigado a todas e a todos que nos acompanharam, então. Eu sou o Fernando Souza, @Fernando Souza no Instagram, no Twitter, no LinkedIn também você me encontra como Fernando Souza. Sou um dos representantes do Comitê de Tecnologias Imersivas da Anamid. Então, se você já está na Anamid, venha fazer parte do comitê, se você gostou desse nosso papo. Se não, venha para a Anamid, consequentemente, venha falar conosco. É sempre um prazer enorme estar com todos vocês, e acredito bastante ali que a gente está só no comecinho dessa nova jornada aí por esse futuro da internet, que talvez a gente não precise mais falar de futuro da internet, mas tem muita oportunidade. Eu acho que sempre naquela lógica, né, que quem chega primeiro na corrida do ouro bebe água limpa. Acho que a gente está no momento ainda de beber muita água limpa, tem muita oportunidade, então a hora de começar é agora. Pode até parecer que não faz muito sentido ainda, porque tá tudo muito no começo, mas comece a experimentar, comece a sentir, coloca o pezinho na água, ou pula de cabeça, mas precisa sentir essa água, porque, sem dúvida nenhuma, isso é o presente, e o futuro vem com muita coisa legal. Então, obrigado. Excelente. Valeu. Valeu.